Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. Um dia bem estável para os preços da soja, depois de praticamente 2 semanas de variações até importantes nos preços. A gente viu altas expressivas, dois pregões tentando ajustar aí oferta e demanda, enfim, buscando um ponto de equilíbrio nos preços da soja, mas de qualquer forma a gente está estabilizando aí num patamar muito interessante. A gente vai falar sobre isso com o meu amigo Carlos Cogo, lá da Cogo Inteligência em Agronegócios, que já está aqui comigo. Seja bem-vindo, Cogo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais o mercado. Um dia tranquilo hoje. Será que já dá para imaginar que o mercado encontrou o ponto de equilíbrio, Cogo, ou ainda não? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Provavelmente, pelo menos para o curto prazo, sim, até porque nós estamos numa situação em que a colheita dos Estados Unidos está praticamente concluída, né? Então, a partir de agora, como é praxe, as atenções dos traders elas voltam para o lado da demanda, né? Tanto em termos de soja, grão, farelo e óleo, e principalmente para a questão do clima na América do Sul, que nesse momento a gente pode dizer que o clima na América do Sul ele é baixista no médio e longo prazo, porque ao contrário do ano passado, o plantio, tanto no Brasil, Argentina, Paraguai, os três principais produtores da região, evolui muito bem, está bem adiantado, né? Inclusive em relação à média histórica, muito mais adiantado que o ano passado. Então, enquanto permanecer assim, vai ser um fator vamos chamar assim, de limitante para altas mais expressivas no curto e médio prazo. E com relação às demandas do complexo, porque a gente viu em alguns momentos óleo ajudando o grão, depois em outros momentos o farelo ajudando o grão. Como é que está agora, o Cogo? O fato é que quando todo aquele movimento de alta que vem ocorrendo no petróleo, que chegou a levar o barril Brent na faixa dos 84, 85 dólares o barril, estimula muito a produção de biodiesel à base de óleo de soja nos Estados Unidos. Então, puxou muito o preço do óleo. O óleo vinha sustentando com muita força as cotações da soja, e o farelo vinha com uma certa fraqueza de demanda em termos globais e também nos Estados Unidos. No fechamento de hoje, pesou a queda do petróleo. O Brent fechou a 82 dólares, chegou ontem a bater 80 dólares, e aí o óleo de soja hoje recuou mais de 2%. Agora foi a vez do farelo. As margens de esmagamento elas estão positivas nos Estados Unidos, então isso favorece. A demanda interna no país de farelo nos Estados Unidos é boa também. Então, compensou a fraqueza de exportação americana, nesse momento, que é bem normal, e compensou a queda do óleo de soja que vinha sustentando o mercado até agora. Agora, olhando basicamente para o grão e a demanda por esse grão, a gente vê a China voltando ao mercado, mas nada excepcional, né, Kogo? E essa possibilidade de antecipação da oferta da safra brasileira que, como você bem pontuou, está caminhando muito bem. Até que ponto o mercado vai interagir com essa informação? Se nós olharmos para a questão do Brasil, o viés a partir de agora ele é baixista, né? À medida que você vai começando a colher os prêmios dos portos, por exemplo, a gente tem um prêmio agora para embarque imediato, ou segunda quinzena de novembro, ou primeira quinzena de dezembro, já na casa de, dependendo da fonte que você pesquisa, né? Nós utilizamos uma aqui, de $1,15, $1,10 por bushel, né? Só para lembrar que esse prêmio já teve perto de $3 por bushel, né? E o prêmio já, por exemplo, o prêmio para embarque em janeiro, já que nós vamos sim ter soja em janeiro, já está na casa aí de 80 cents, mas deve cair, a meu ver, esse prêmio vai acabar caindo desse $1 para casa de 50 e depois provavelmente ele vai se acomodar abaixo de 50 cents. Para março esse prêmio já está em 25 cents positivo, para maio 23 cents positivo, ou seja, os primeiros meses que envolvem a colheita brasileira já são prêmios bem mais baixos dos que foram praticados nesses últimos meses do ano. Então mesmo uma cotação futura bem firme, quase todos os vencimentos oscilando entre 12,50 até 12,90 de 2022 até 2023,
Aqui o que vai ter influência mesmo é o prêmio caindo. A tendência é que esse prêmio comece a cair mais cedo, por ter soja mais cedo disponível, provavelmente depois do Natal já teremos lavouras sendo colhidas, então essa queda do prêmio vai acabar diminuindo o valor em reais FOB interior, né? Conforme a gente demonstra sempre através de composições gráficas, né? Como é que fica esse resultado da combinação de vencimentos futuros, mais os prêmios em queda, e mais o dólar futuro da B3 para fixações para o início do ano que vem. Lembrando sempre, né, que a gente, esse ano está com uma coisa também diferente, né? Pouquíssima, dá para dizer que pouquíssima soja vendida antecipadamente. Né? Comercialização bem atrasada, né? Bem atrasada, e agora realmente existem até limitações para fazer uma fixação. Ninguém tá impedido de fixar, né? Mas, por exemplo, fixações de mais longo prazo para troca por insumos está muito complicado, por todo esse problema de insumos, fertilizantes, de defensivos, de falta de matéria-prima, de países vetando exportações, tudo isso começa a criar dificuldades para fazer operações de barter, pelo menos por enquanto, até que a situação volte ao normal. Mas pensando em fixações para a colheita de 2022, agora, a partir de janeiro até abril, dá para fixar tranquilamente, claro. Né? E o lado bom é que os prêmios não estão negativos, eles estão positivos. Ainda vale a pena fixar, por exemplo, o prêmio nesse momento, e vale a pena fixar também o preço da soja em dólar. Não precisa fixar em reais, se for o caso, mas realmente hoje, já dá para falar que é curto prazo, né? Janeiro, fevereiro, março é curto prazo. Curto prazo hoje, daria sim para fixar alguma coisa de venda sem troca de nada, utilizando um prêmio que está positivo, um dólar futuro que está puxado para cima e uma cotação futura sustentada num nível bem elevado. Essa combinação está bem interessante nesse momento. Essa sua recomendação de fechar a soja em dólar, Kogo, ela tem que objetivo? Tentar evitar o quê? Essa orientação que a gente passa para os clientes, tem falado nas lives, é para 2023. Tá? Para 2022, pensando, eu quero ainda fixar alguma coisa, não colhi ainda, não vou colher em janeiro, ou não vou colher em dezembro, quero fixar alguma coisa para março, abril, por exemplo. Muita gente colhe em fevereiro, março, abril. Ainda é uma boa situação, porque os prêmios ainda estão positivos, a tendência é que a safra seja recorde, nós estamos estimando 145,7 milhões de toneladas para o Brasil. Isto combinado com problemas de frete caro, isso encarece, ou seja, diminui o preço FOB. Vale a pena fixar agora. No caso de 22, vale a pena fixar sim em reais com um prêmio positivo, dólar futuro em alta, por exemplo, dólar futuro hoje para março, 5,65. Dólar futuro para maio está quase 5,70. Né? Ou seja, essa combinação ainda compensa fazer uma venda antecipada da safra a ser colhida em 2022 para janeiro, fevereiro, março, abril até maio, para quem tiver a colheita nesses meses do ano aí, né? Então, para aproveitar os prêmios que seguem positivos, é possível que esses prêmios venham a ser pressionados em função de uma coisa bem diferente que foi ano passado. Ano passado a soja atrasou, demorou para entrar produto, praticamente o grosso foi em fevereiro, o Brasil quase não exportou nada em janeiro, só para lembrar. Esse ano nós vamos exportar quantidades bem expressivas em janeiro. É uma situação completamente atípica e diferente do ano passado. E não havia tanta soja livre no spot como vai ter esse ano. Muito bem. O Kogo mandou para a gente umas tabelas que eu queria compartilhar aqui, Kogo, só para a gente entender em números, né, todo esse cenário que você está trazendo aí para 22 e 23. Vamos lá, vamos primeiro... paridade de preços entre Chicago e FOB produtor para a região centro-oeste, é o que a gente está vendo aqui, Kogo. Ok, perfeito. Centro-oeste. Pois é, centro-oeste, a composição, né? De novo, só para lembrar a todos. Então, o fechamento de hoje na Bolsa de Chicago, mais o prêmio cotado nos portos de Santos e Paranaguá. A gente faz uma média desses portos, embora o centro-oeste hoje possa escoar pelo norte, que é similar, mais o dólar futuro fechamento da B3 de hoje. Então, uma soja para março de 2022, centro-oeste, o nosso ponto de cálculo é Sorriso, Mato Grosso, R$ 145,09
centavos. Já para julho, melhora, 150,80. E à medida que vai entrando o ano, claro, os prêmios são mais altos, aí já vai para casa acima dos R$ 160. Mas o que importa é dizer que, por exemplo, janeiro, que tem colheita no Centro-Oeste, e quem tiver produto, é uma boa venda. Uma venda em janeiro é uma boa venda, porque tem um prêmio ainda bem acima do prêmio de março e de maio. Tem um dólar futuro que está acima do que está sendo praticado no spot hoje, fechou o Petax em 5,55. Então, 152, número redondo, reais para Sorriso FOB é um bom valor, sem dúvida nenhuma. Só para confirmar, a gente está tendo uma pequena divergência aqui nos números que você está citando aí para o que a gente está vendo na tela. Talvez não tenha tido aí uma atualização Exatamente, é isso que eu ia falar. Dos números. É online, né? Então, como pode estar oscilando, qualquer coisa que oscilar, bola futura, como que não fechou, está fechando, ou foi lançado novamente, pode gerar uma atualização. Mas a tendência é a mesma, Vale o número que está comigo aqui, mas ok, o que importa é o movimento que está na Exatamente, tela, né? A tendência. A curva de baixa e a retomada. Muito bom. Então, está explicado só para essa divergência aí que vocês ouviram. Vamos lá, vamos ver para a região sul e sudeste, Kogo. Isso. O ponto de cálculo é Cascavel, no Paraná, tá? Então, para março seria R$ 155, número redondo. O embarque em março, janeiro é difícil, né? Aquela região não tem soja em janeiro, né? Mas, por exemplo, para maio, R$ 156 e para julho, R$ 161. E assim vai subindo. E os valores vão subindo até o final do ano. Um bom valor também para fazer uma venda antecipada agora, antes do final do ano, para aproveitar não só a cotação futura, que ainda não está impregnada por uma safra recorde, que não é certa ainda da América do Sul, e também não está ainda provocando pressão baixista sobre os prêmios dos portos brasileiros. O câmbio futuro é atrativo nesse nível, o prêmio é atrativo, e o valor, lembrando que essa soja foi construída a um custo de produção que não envolveu toda essa celeuma de insumos, porque estava tudo comprado para essa soja do ano que vem, é uma excelente rentabilidade. Ela é uma rentabilidade bruta no sul que beira os 50%. Né? E quando a gente olha para os números de 23, inclusive os gráficos trazem essa perspectiva também, Kogo. Ainda são números elevados, né? São números altos, né? São números altos, mas aí o problema é que grande parte das empresas que operam com barter, seja as grandes multinacionais de agroquímicos, ou seja as grandes multinacionais de fertilizantes, elas hoje estão com restrições de fazer operações onde haja uma operação de troca, né, um barter, ou seja, você garante o insumo e troca pelo produto pela soja. Ela é desvantajosa por dois motivos. Primeiro, porque você vai estar fazendo uma troca a um preço de insumo cheio, um preço muito elevado, fora dos parâmetros, é o preço mais alto dos últimos 12 anos, e a pior relação de troca soja nitrogênio, soja potássio, soja fósforo é a pior dos últimos 12 anos. Ou seja, é um péssimo momento para travar a soja contra insumos. Então, não é recomendado para 2023. Primeiro que eu já falei, que as companhias mesmo não estão querendo fazer porque não tem segurança dos suprimentos de entregar esse produto lá adiante. Segundo, não é vantagem porque aparentemente é um bom preço, R$ 168, por exemplo, para março no sul e R$ 158 para março no Centro-Oeste, é um ótimo preço. Porém, a relação de troca utilizando esse preço que é o que eu utilizo aqui, ela está muito ruim hoje. Não compensa. Então, aí a recomendação é um pouco diferente. Para 2023, se quiser fazer alguma operação de hedge, faça apenas da cotação em Chicago em dólar, que está muito atrativa ainda nesse momento. E daí você acaba fugindo dessa incerteza que a gente tem hoje, principalmente em relação aos insumos, certo? E até em relação ao câmbio também. Sim. Porque nós vamos entrar num ano pré-eleitoral em que nada impede que esse dólar futuro, só para ter uma ideia, o dólar futuro hoje para final de 2022 está 6,09, mais de R$6, o dólar futuro da B3. E o dólar futuro para 2023 já está lá na casa dos 6,60 a 6,70. Então, isso tudo também, ao longo do processo de definição de candidatos, eleições, etc., esse dólar futuro também poderá subir. Então, nós temos em aberto o próprio dólar futuro, que pode subir mais, e a questão
dos prêmios, né, que podem também sofrer alterações ao longo do tempo. Então, realmente aqui o ideal, nesse caso, é fechar prêmio, resumindo, fechar prêmio para 2022 é bom, fechar preço em reais para 2022 é bom, não tem problema, pelo menos para os primeiros meses do ano, mas para 2023, qualquer vencimento a partir de janeiro, o ideal é fixar apenas a soja grão em dólar por bushel. Boa, bela dica. Isso é importante aí para o produtor ter em mente, principalmente se planejar, principalmente aquele produtor que é planejado, que tem lá o seu calendário antecipado de comercialização. Agora, Kogo, só para a gente encerrar e entender esse atual patamar de preços lá em Chicago. 12 a 12 e quase 13 no caso, estou vendo julho aqui, 12,92, é um nível excelente de preço, não? É um nível excelente de preço, por isso que a gente não está fazendo uma recomendação aí não cautelosa, ela é cautelosa. A média histórica da soja para um primeiro vencimento nos últimos 5 anos é de $10,19 por bushel. Nós estamos falando de 12,50 a 12,90, preços de 25% a 30% em dólares, mais altos do que foi a média dos últimos 5 anos, que já foi boa, já foi bem boa. Então, é um preço excepcionalmente atrativo, não tem nenhuma dúvida. E lembrando uma coisa importantíssima, está se formando o quadro, se configurando o quadro de plantio da nova safra norte-americana. Esse é um ponto que o produtor vai ter que, mais do que ele faz normalmente, ele vai ter que prestar muita atenção, porque o plantio americano vai trazer 2 coisas para tomar decisão. Primeiro, saber o que os americanos decidiram em relação à área de milho e soja, o que vão fazer. Segundo, o que fizeram em relação a insumos? Compraram a mesma coisa, mantiveram o nível tecnológico ou não? Posso explicar as duas. Primeiro, se não mantiveram o nível tecnológico e optaram por reduzir o uso de, por exemplo, nitrogênio, ou muitos estão falando de diminuir fósforo, potássio, se isso acontecer, o que ao meu ver, sempre vou salientar que não é recomendado, mas se isso acontecer, pode acarretar no afrouxamento das cotações internacionais dos insumos. Essa é uma vertente. A segunda vertente tudo indica que o produtor americano vai tirar acres de milho e levar para a soja. E aí isso é baixista no longo prazo. Essas 2 coisas têm que estar no radar do produtor agora. Só entendendo, então, quando você fala tirar acre do milho para a soja, porque o milho é mais caro em função dos insumos, é isso? Primeiro por ser mais caro, o milho e o nitrogênio. O nitrogênio hoje, dos 3, é o que está mais puxado para cima. É o que tem mais restrições, vocês estão relatando muito bem no site de vocês, as questões de ureia, de amônia, ureia batendo recordes de preço, de todos os 3, todos estão nos maiores níveis desde 2008, mas é disparado. Era até há pouco tempo, era o cloreto de potássio, agora não é mais, é a ureia, porque há restrições da ureia por parte da Rússia, de Bielorrússia e vários outros países produtores, e a gente não tem condições de autossuficiência nisso de longe. Então, esse é o maior problema, e ureia é um peso enorme, e hoje o produtor americano está gastando em torno de 2 a 2,5 vezes mais sacas de milho para comprar o pacote de ureia que ele precisa em relação ao ano passado. Então, muito provavelmente isso vai afetar a intenção de plantio de milho nos Estados Unidos, não tem dúvida. Pode afetar até a intenção de plantio dos 2 grãos, mas se afetar os 2 grãos, vai afetar muito mais os de milho e migra para a soja. Até porque o break-even, só para entender, as cotações de hoje dos insumos, os americanos não vão ter tempo de pensar, eles têm que comprar, porque o caso deles é urgente. Veja bem, você vai plantar em março, abril, eu não posso ficar sentado esperando o preço cair. Então, eles vão pegar a pior situação possível, que é comprar insumos a preço cheio. É o que está acontecendo com a nossa ureia, preço nas nuvens. É o que está acontecendo com a nossa safrinha aqui, né? Não tem muita alternativa. Exatamente, a mesma raciocínio com um pouquinho de delay, né? Mas mais ou menos, não tanto, né? Porque, na verdade, não pode passar muito, né, de dezembro, janeiro para comprar o que falta, né? Então, é muito parecido. Ou seja, esse que, felizmente, no nosso caso, falando parentes, o que as indústrias nos reportam é que é 20% que não comprou, até a alta, até o começo da alta, aqui no Brasil. Lá fora não é assim. A turma estava no período normal de compra, dezembro, janeiro, fevereiro, pegou, todo mundo vai pegar preço cheio,
não tem o que fazer e precisar duas vezes e meia mais sacas de milho por hectare, está corroendo a ponto de, já se fala que nesse momento, por exemplo, com os preços dos insumos atuais, o break-even do milho está próximo de $9 por bushel. Nossa. Nós estamos falando de um milho de 5,50 por bushel. Ou seja, o cara vai ter literalmente que plantar para pagar para plantar, né? Ou seja, claro, tem a ajuda do governo, a gente sabe tudo que os Estados Unidos é outra história, né? Mas um break-even tão distante assim, uma margem tão corroída, vai certamente, se tudo se mantiver como está, vai fazer uma migração forçada para o lado da soja, que tem um custo em dólar por acre menor e usa muito menos nitrogênio do que o milho precisa. Mas sabe o que me chamou a atenção dessa sua fala, quando você disse que o comportamento de compra de insumos dos americanos, dos Estados Unidos, pode mudar o cenário que a gente está vendo hoje de alta de preços, né? Então, vamos esperar mais um pouquinho, é isso? Claro, porque veja bem, o primeiro que está entrando no mercado a preço cheio é o canadense, é o americano, e ele vai entrar agora a preço cheio e pode simplesmente dizer... vamos supor, vou comprar 10, 15, 20% menos. Pode já começar com esse movimento, gerar algum tipo de equilíbrio, nem que seja momentâneo, entre oferta e demanda de insumos. Ou seja, uma coisa mais equilibrada imediatamente levaria a um recuo de preço, o que obviamente vai favorecer o produtor brasileiro, óbvio, né? E vai prejudicar o produtor americano, porque já vai ter comprado, né, o insumo e ter desistido de comprar ao preço que é o preço atual. Então, isso é muito importante colocar no radar agora. Eu não estou dizendo que vai acontecer, tem que estar no radar para calcular o que vai ser feito, porque a gente está falando do produtor, que é o maior produtor agrícola, o maior produtor de grãos do mundo, que colhe 640 milhões de toneladas de grãos e que mexe com o mercado mundial de insumos. Se decidir comprar 5 ou 10% menos, todos esses grupos podem cair de preço imediatamente. Eu não estou dizendo que vão cair porque estavam antes, estou dizendo que podem começar a cair. Boa, Kogo, muito bom. Muita informação para você, produtor que está nos ouvindo, entender, absorver, se planejar, enfim, coisas que não aconteceram, mas que podem acontecer, como o Kogo disse, vamos colocar no radar. Pode ser que lá na frente seja tudo diferente, mas enfim, tendo essa perspectiva ou tendo essa possibilidade, você está sabendo aí, pode participar no melhor momento, fazer a melhor compra, enfim, ter o melhor resultado. É isso que a gente está querendo dizer para vocês. Certo, Kogo? Perfeitamente, bem resumido, é isso aí. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, Kogo. Eu que agradeço a você e a todos e tenham todos um ótimo final de semana com saúde. Valeu, um abraço, Kogo, até a próxima. Abraço. Tá aí, Carlos Kogo, então, trazendo informações preciosíssimas para você que está se planejando para a comercialização da sua safra. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia morno para as negociações, sem grandes variações. Olha aí o janeiro, $12,63 por bushel, uma queda de 2 pontinhos. O março, $12,75 por bushel, 1,5 de baixa. O maio, $12,84 por bushel, 1 ponto mais 25 de queda. E o julho, $12,91 por bushel, queda de 0,25. São os números da soja. Vamos ver o milho. Também encerrou no vermelho, mas com quedas pequenas, né, relativamente baixas. Dezembro, $5,70, 2,25 de queda. Março, 5,77, 2 pontos mais 25 de queda também. Maio, $5,81 por bushel, 2,5 de baixa. E o julho, $5,82 por bushel, 2 pontos mais 25 de queda. São os números do milho lá na Bolsa de Chicago. E a gente tem também o trigo na contramão, trigo encerrando aí de forma positiva. Mas também não foram altas de muito destaque, não. Dezembro subiu 3 pontinhos, fechou a $8,23. O março, 8,34, $8,34 com alta de 3,5 pontos. O maio, quase 4 pontos de alta, $8,40 por bushel. E o julho, $8,28 por bushel, 4 pontos de elevação. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.